É o nascimento do amor, é a celebração do amor, é lembrar do que o Cristo representa para todos nós. Cristo é guia e modelo da humanidade. E o Natal é para reunir a família, o Natal é para celebrar o nascimento do Cristo, mas o Natal é, antes de tudo, um convite interior que nós temos que fazer para reconhecer a nossa caminhada. O quanto nós temos caminhado em direção ao Cristo, em direção aos valores que o Cristo deixou. A gente tem que ter o cuidado que o Natal não seja essa celebração somente festiva, é uma celebração de caminhada, é uma celebração onde a gente tem que reconhecer o irmão, é uma celebração dos mandamentos do Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. O psiquismo do Natal, naturalmente, ele já nos chama à caridade, não é isso? A gente trabalha um pouco mais, a gente doa um pouco mais, a gente reconhece o irmão um pouco mais, mas isso não deveria acontecer só no Natal. Isso não deveria acontecer só no dezembro, porque o irmão é irmão a vida toda, é irmão todos os dias, não é irmão só em dezembro, não é irmão só no Natal. Então, o Natal é para a gente despertar que nós somos cristãos e quais os compromissos que nós temos. Eu trouxe aqui uma poesia de um autor desconhecido e antes de passar para esse diálogo com esses irmãos de outras crenças que nós convidamos e estão aqui conosco para celebrar o amor, para celebrar as afinidades entre as diversas crenças e o nosso compromisso com o amor, com o bem e com a postura do melhor. Antes de convidar os irmãos e a irmã, eu vou ler essa poesia de um autor desconhecido sobre o Natal e ele não precisa dizer mais nada. Preste atenção. Cada vez que duas pessoas se entendem e se perdoam, é Natal. Cada vez que você mostra paciência com quem convive, é Natal. Cada vez que você ajuda uma pessoa, é Natal. Cada vez que alguém decide ser honesto em tudo que faz, é Natal. Cada vez que nasce uma criança, é Natal. Cada vez que se respeita e se auxilia um idoso, é Natal. Cada vez que duas pessoas se amam com um amor limpo, profundo e sincero, é Natal. Cada vez que você olha alguém com os olhos do coração, sem julgamento ou críticas, é Natal. Cada vez que alguém socorre e devolve dignidade a um animal, é Natal. Cada vez que você divide o pão da sua mesa, é Natal. Cada vez que se demonstra amor ao próximo, é Natal. Cada vez que você faz uma reforma íntima e procura dar conteúdo novo à sua vida, é Natal. Porque Natal é amor todo dia, paz todo dia, generosidade todo dia, justiça todo dia, compreensão todo dia, respeito todo dia, autoamor todo dia, ação positiva todo dia, amor à vida todo dia. E é a partir dessas atitudes que nasce a esperança, a alegria e a paz. Nunca será um verdadeiro Natal enquanto comemorarmos apenas uma noite do amor e nos esquecermos e nos desrespeitarmos o resto do ano. Seguramente não é isso que Jesus quer de nós. Então, façamos uma reflexão para que nossa vida seja um constante Natal. Certo? Então, muita paz para todos, que Jesus nos envolva nessa noite, para que a gente possa aprender um pouco mais com os irmãos e irmãs que foram convidados para fazer parte desse diálogo interreligioso. Inicialmente, eu peço desculpa a vocês, porque vocês viram na programação que a gente convidou o padre Gilvan, e o padre Gilvan, infelizmente, havia sido doente hoje, ele está no hospital da Unimed,
pela ausência dele, ele não tem condições de comparecer essa noite. Então, nós íamos iniciar com o padre, mas nós já conversamos com o pastor, e nós vamos iniciar, nós vamos chamar um a um, cada um deles vai ter 15 minutos para fazer a sua exposição aqui, certo? E no final a gente conclui. Então, o pastor Jason Rodrigues é teólogo pluralista, integrante da Casa Comum, Aliança Interreligiosa em Alagoas. Então, o pastor vai fazer uma breve explanação para nós e uma saudação. Então, fique à vontade. Boa noite, queridos. Boa noite, queridas. Olá, tudo bom, Verônica, professor Hilton? Muito bom estar aqui. Me sinto muito à vontade, porque me sinto e sei que estou entre irmãos e irmãs. E estar entre irmãos e irmãs faz a gente se sentir à vontade. Eu trago um abraço da Igreja Batista Nazaré, minha comunidade de fé. Trago um abraço também da comunidade cristã Missão Integral, que é uma outra comunidade com a qual eu caminho, aqui em Maceió. E trago um abraço dos irmãos e irmãs da Casa Comum, a Aliança Interreligiosa, que é um espaço ainda não institucional, mas é um espaço que nos permite isso aqui. Só que numa dimensão bem menorzinha, né? E aí, nesse espaço, nessa aliança interreligiosa, aí a gente tem a presença de uma Ialorixá umbandista, de uma Ialorixá candomblessista, de um professor budista, de uma irmã católica, né? Eu que sou de tradição batista, protestante, enfim, tem agnóstico, também tem uma representação ateia, enfim, e a gente, nesse espaço, a gente se entende e a gente tem consciência, né, que somos irmãos e irmãs que têm diferentes experiências com o sagrado. E a partir da nossa diversidade, a gente consegue aprender muito uns com os outros. Pronto, dito isto, né, e trazendo esse abraço, eu quero ler um texto do Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 2, versículos do 9 ao 11, e diz assim: depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, enchiam-se de alegria. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria sua mãe e prostraram-se diante dele. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes. Esse é um texto sobre o Natal. E é também um texto que fala um pouco sobre a experiência dos magos ou feiticeiros, astrólogos do Oriente. Experiência muito significativa para a gente quando a gente fala sobre diálogo interreligioso. Mas antes, assim, de conversar um pouquinho, trazer algumas percepções sobre esse texto, eu quero pedir a bênção, aí a sua bênção, professor William, sua bênção, irmão Vitor, você está por aí? Sua bênção, irmão Vitor,
e minha gratidão pelo convite. Queridos e queridas, Deus falou com eles. Essa é uma primeira coisa assim, bem simples, né? Que costuma passar batido quando a gente lê o texto. Deus falou com eles. A gente está no tempo que a gente precisa se destacar o óbvio, né? E eu destaco o óbvio. Deus falou com eles. Com eles quem? Com esses magos, astrólogos do Oriente. Isso é um texto de uma passagem bíblica lida por cristãos e cristãs, por evangélicos em todo o Brasil, em todo o planeta, que em sua não é comum. E por isso eu aproveito o momento também para pedir desculpas em nome da minha tradição por esse legado histórico de intolerância. Os meus irmãos e irmãs evangélicos, e mim mesmo, porque eu também já fui agente da intolerância religiosa, do desrespeito religioso. Deus fala com eles outra linguagem de espiritualidade, e Deus fala com eles. A gente tem a impressão às vezes que Deus só costuma falar conosco e com as pessoas do chamado. Então não só Deus se comunica com pessoas de tradições diferentes da nossa, mas essas pessoas, esses magos, astrólogos do Oriente, ouvem e entendem a mensagem. Ou seja, a gente está falando de uma relação de mão dupla, é uma relação comunicativa, é uma relação marcada por intimidade. Deus fala com eles, e eles ouvem, e eles entendem. Não sou só eu que entendo quando Deus fala comigo, não. Meus irmãos de outras tradições religiosas ouvem a voz de Deus. Deus fala com eles, e eles ouvem, e eles entendem, e mais, eles obedecem. Eles saem de lá. E não é para uma peregrinação fácil não, viu minha gente? Porque eu estou já organizando psicologicamente para fazer uma viagem daqui a pouco, professor Wilson, lá para Salvador, que é bem aqui, né? Nordeste, com toda a segurança das estradas, rodovias asfaltadas. Eu já estou com medo, porque eu sou medroso com esse negócio de viagem. Os magos astrólogos do Oriente, eles vêm, iniciam uma peregrinação pelo meio do deserto. A gente está falando aqui de noites de frio, de dias de calor, de medo, de sustos, de pés doloridos, de pele queimada do sol, de boca seca. É uma prova de obediência belíssima. Quando Deus fala com eles ouvem a voz de Deus. Eles obedecem a Deus. A gente às vezes acha que só a gente costuma obedecer. Não. Né? O vento sopra onde? O vento sopra onde, minha gente? O vento sopra onde quer. O vento sopra onde eles peregrinam. Uma peregrinação compartilhada por todos, todas e todos que buscam a presença divina, e de todas e todos nós que buscamos visitar em algum momento a criança que habita, inclusive, dentro da gente. Crianças não se importam com as diferenças. Elas não estão muito preocupadas com distinguir ela das coleguinhas. Elas realmente não se importam. Elas se interessam umas pelas outras. Você coloca um monte de coleguinha aqui
católica, uma evangélica, uma umbandista, uma candomblessista, uma budista, elas não vão se estranhar e não vão se preocupar muito, não. Elas querem uma das outras. Elas vão querer brincar. Sem medo, sem preconceito, elas se olham, elas se observam, elas aprendem ali umas com as outras, se tocam, e daqui a pouco elas estão arengando, brincando e se divertindo como iguais, porque é isso que elas são. Os magos peregrinaram para esse encontro com o sagrado. Peregrinaram pelo deserto. E esse encontro sagrado não aconteceu no templo. Não. E não foi um evento pomposo. Não havia ostentação e nem havia poder. Era algo muito mais precioso do que essas coisas todas. Era uma visita a uma família palestina, de religião judaica. E sem teto. Mas aquele Cristo ali, recém-nascido, desempoderado e dependente, aquele Cristo dependente, desempoderado, frágil, ele não era menos crístico do que o Cristo adulto que ele veio a se tornar. Aqueles magos então retornam às suas vidas sem qualquer sinal de conversão. Natal, então, é isso que a gente está vivendo aqui. É um encontro interreligioso. Que a mensagem daquele encontro interreligioso transforma as nossas vidas. Que mensagem? Qual é a mensagem? Qual é a mensagem daquele encontro interreligioso? Qual é a mensagem deste encontro interreligioso? De respeito, de paz, de que nós podemos ser amigos e brincar juntos, podemos, e é muito bom, e que podemos aprender uns com os outros e uns com as outras, porque somos irmãos, diferentes uns dos outros, e que a gente se relaciona de diferentes formas com o sagrado, porque a gente tem histórias diferentes que levaram a gente a se relacionar de formas diferentes com o sagrado, e amém. E a gente precisa dessa diversidade, porque é essa diversidade que nos faz aprender uns com os outros. Eu vou concluindo aqui com a mensagem. Tenho 3 filhos, Apolo e Isis. Isis tem 12 anos, Apolo e Ulisses. E se você, alguém aqui perguntar para qualquer um deles assim, como é o seu pai? Eles vão, você vai ter a impressão que eles estão falando de diferentes pais. Porque eles têm diferentes experiências comigo. Então Isis, que é minha filha adolescente, me chama de um jeito, Apolo tem 7 anos, me chama de outro, e Ulisses me chama de outro jeito. Eles se relacionam de diferentes formas comigo e me chamam de diferentes nomes, de maneira que até parece que eles estão se referindo a diferentes pais, mas eles estão se referindo ao mesmo pai. E é uma das coisas mais felizes da minha vida quando eu vejo Isis, Apolo e Ulisses diferentes, com linguagens diferentes, que se relacionam comigo de formas diferentes, sentados
juntos, brincando, sorrindo e se divertindo. Ora, se eu me alegro quando os meus filhos, distintos, com diferentes linguagens, se divertem juntos, quanto mais Deus, Alá, Olu, se alegra com seus diferentes filhos que falam diferentes linguagens e que chamam de diferentes nomes por diferentes nomes. Quando a gente faz isso aqui, ó, quando a gente se junta, que não quer ser melhor do que o outro, a gente só quer se divertir, quando a gente só quer aprender. E aí, quando eu tenho essa experiência, que interessante, acho que eu vou adotar isso para mim. Isso é Natal. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada, pastor, pelas suas palavras lindas, né? Por esse exemplo, por você ser tão jovem e já pensamentos tão avançados de construção de um mundo melhor, né? Abolindo a intolerância, a capacidade também de reconhecer que eu já fui diferente hoje, como todos nós, né? E o grande mistério da vida é a gente reconhecer onde a gente errou e tentar fazer diferente. Então, meus parabéns, pastor Jason, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua contribuição, por essa grande celebração onde nós estamos celebrando o amor, estamos celebrando as nossas habilidades e nunca as nossas diferenças, porque todos nós queremos construir um mundo melhor. Então, a outra convidada que nós vamos chamar agora é a mãe Renata de Oxum, sacerdotista de Umbanda, do Irê Axé Xum, Aladê e Oxalufã. Então, a palavra é sua, para ficar aqui. Boa noite, oração de fé, amor e saúde para todos nós. É com grande alegria que eu estou aqui hoje. Não gostaria de estar em nenhum outro lugar. Atender ao convite do irmão Victor, que é uma pessoa tão amada, tão querida por todos nós da igreja do meio. Uma pessoa de tanta fé, de tanta luz, que vive, que faz uma jornada evangélica diferente. Saudar também ao pastor, que já tive a oportunidade de encontrar o irmão. Sua bênção sempre uma alegria ouvir sua palavra. A palavra de Deus que é mandada através do sacerdotisa, do Iaxé, quando chamava Deus Xalufã. Sou filha de um Deus Oxóssi, pertenço ao Axé, de mais de 80 anos de existência. Existência e existência, o povo de Axé é existência. Então já passaram pelo Axé de Paulo, eu tenho que oferecer a vários que alorixás, um grande babalorixá. E hoje, a minha mãe, o Deus Oxóssi, que rege o Axé, que também formou, que instruiu, que preparou para que eu exerça o sacerdócio de Umbanda. O terreiro da minha mãe é na boa Umbanda, tem uma tradição de candomblé. Eu faço exclusivamente Umbanda no meu terreiro. Então, mas eu sempre costumo ressaltar, apesar da minha missão se dar na Umbanda, eu também sou candomblessista. Eu normalmente nas palestras, eu convido, eu faço atento com maior afinco as questões históricas das matrizes africanas. Por quê? Porque muitas vezes nós não nos relacionamos com algo porque nós não conhecemos. Nós ouvimos falar até historicamente, mas de um ponto de vista que a gente não se relaciona. Então, algumas coisas que são diferentes causam estrangeiro, não é verdade? Mas porque nós não conhecemos. Hoje, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, debaixo dos céus e da terra. E eu não cito esse texto bíblico pela ocasião. Eu sempre cito textos bíblicos nas aberturas dos trabalhos.
Eu acho que a Bíblia, ela produz vida e inovação cada vez que é lida, principalmente quando nós estamos dispostos a entendê-la como palavra conhecida. Então, eu tenho o objetivo hoje de trazer a Umbanda, apresentar a Umbanda muito concisamente e trazer essa energia da Umbanda mais para perto de vocês. Porque muitas vezes a gente não convive com aquela linha, aquela forma de conviver com a espiritualidade, nós achamos que essa energia está tão longe, tão diferente da nossa. E muitas vezes nós estamos vivendo no dia a dia, compartilhando daquela energia, sem saber. Concisamente a Umbanda ela foi anunciada oficialmente uma vez espírita. Por que oficialmente? Porque já existia uma prática da cura antes do caboclo das sete encruzilhadas no velho de Moraes. Anunciava. Mas a Umbanda ela é muito plural. Ela nasce, é uma religião brasileira, que nasce desse contexto de pluralidade. Então, ela tem 116 anos, 116 anos, é uma religião ainda muito nova, mas há 116 anos atrás, ela se comunicava nesse diálogo interreligioso, antes mesmo de nós tomarmos consciência da existência desse diálogo. A Umbanda ela tem influência quando ela, na sua formação do catolicismo, do espiritismo, das matrizes africanas e do indígena. O catolicismo, o sincretismo religioso, as rezas, a imagem do preto velho, que é o curador, o indígena, povo originário, aqueles que fazem a cura, as ervas, a ciência da erva, também o preto velho na ciência antiga da cura, os povos que não conhecem, uma senhora que reza, uma senhora que faz cura, reza na dona fulaninha para fazer um entendimento, a ciência das ervas que nós temos acesso. Então, essa é a herança do indígena, do catolicismo, dado assim, que eu convido vocês a lerem sobre a história das matrizes africanas no Brasil. Para conhecer, das matrizes nós temos o desmembramento do trono divino na expressão dos orixás. E aí o espiritismo ideal de caridade, de fraternidade, de existência para a prática da caridade. Terreiro de Umbanda, cada aldeia tem uma dinâmica diferente. Eu faço uma Umbanda mais próxima, uma Umbanda de terreiro, como chamados dias de trabalho, nós acabamos devido à minha herança mais próxima ao candomblé. Nós temos também um laço mais estreito com os orixás, com o culto aos orixás. Há bandas mais espíritas, há bandas que o canal chama de todos os dias. O trabalho acontece na mesa. Eles cantam e as entidades vêm na mesa, trabalham, levantam, fazem uma reunião de bandas mais esotéricas. A missão da Umbanda é o trabalho para a prática exclusiva da caridade. Nada no período de Umbanda pode ser cobrado. Agora que a Umbanda está fazendo ligação com então a Umbanda tem uma missão, ele existe para a prática da caridade, gratuita, fraterna, através dos guias que foram evocados para trabalhar nessa igreja. A princípio, não conhecido caboclo dos pretos velhos. Depois a igreja foi aumentando. Nós temos os boiadeiros, os baianos e todos os guias que vêm ao terreiro de Umbanda para efetivamente trabalhar e atender ao próximo em nome de Deus e da caridade. Então, nesse fechamento do ciclo, nós estamos aproximando do fechamento do ano, e eu sempre que eu vou dar uma palavra, até mesmo da abertura de Deus do terreiro, eu peço a eleição espiritualidade, porque nós estamos lidando com
Então, nós amamos as vidas. A palavra não. A palavra ela tem poder. A palavra é muito poderosa. A palavra produz vida e ela produz nome. A palavra produz transformação, como ela pode estagnar a vida de uma pessoa. E eu estava pensando numa mensagem, implantar uma semente no coração de vocês, ou de chegar até o coração de vocês para dizer algo que vocês pudessem sair daqui com isso no coração. E aí veio renovação, veio a palavra recomeço, que para mim foi propiciado ao término, quando nós temos 12 meses, um ciclo anual, semestral, mensal, semanal, dias e um dia. Então, essa transformação, a palavra, a espiritualidade nos convida a uma mudança diária, a uma renovação diária. A força de hoje, ela serve hoje na medida de tudo. Ele serve para hoje. Amanhã, quando eu acordar, eu necessitarei de um novo alimento diário, de uma renovação constante, diária. Então, para trazer nesse momento de retrospectiva, de pensamento, de pluralidade, de inclusão, de respeito, o Padre Gilberto sempre fala, ele diz, eu não gosto da palavra tolerância. Eu prefiro a palavra respeito, aceitação. Então, quantas vezes nós falamos, cada um de nós, no decorrer do ano, separou, se sentiu fraco, precisava de um colo carregado, carreguei muitos dias no mundo nas costas. Se sentiu triste, nós choramos, nós dormimos, mas quantas vezes nós precisamos de um momento de cura espiritual, do interior para poder ser. Nós rezamos, nós paramos e rezamos a nossa fé. Mas aí você, sem perceber, se você saber, essa energia faz parte da Umbanda, é a energia do preto velho. Você precisava da cura. Essa energia congrega no preto velho. Quantas vezes o corpo estava cansado, a energia sobrecarregada, quem trabalha na seara vai vir cansado. E muitas vezes você tem que ajudar, você precisa ajudar, mas a gente também precisa de ajuda. A gente precisa do autocuidado. Porque para não sobrecarregarmos. E nós temos a energia de caboclo, a energia da cura da transformação. Quantas vezes eu precisei fechar um negócio e meu dia não estava bem. E aí eu me senti fraco, eu precisava da energia de um guerreiro, eu precisava levantar, eu precisei acreditar, eu precisei guerrear para alcançar meus objetivos. E o inimigo é o orixá. O orixá carrega caminhos, que corta as demandas, e guerreira que transforma o estado nosso. E aí, nessa energia de caboclo, eu me conectei com as matas. Porque Deus é a natureza, o chá é a força da natureza. Então, o chá oria a cabeça, chá é a divindade. Então, é a divindade que habita sobre a cabeça. Quando eu entrei nas matas, quando eu respeito a natureza, a existência da natureza, quando eu vejo que a natureza, a criação, é parte de Deus e a divindade, eu me conectei com o chão. E daí, nesse momento todo, eu reconheci que eu olhei para a próxima e vi para a terra todos nós voltaremos. Não importa a projeção social, não importa o tanto que eu alcancei, não importa o status, quanto de dinheiro eu consegui acumular, até onde eu cheguei, mas eu vou voltar para a terra. A terra é o fim e ela é também o começo. A terra nos devolve. Essa energia é de uma nova vida, é a cura, é o silêncio. Quando eu preciso de sabedoria, eu vivo da ancestralidade de Nanã. E quantas vezes nós deixamos de olhar para nós mesmos, olhamos para o próximo, quantas vezes aquela palavra nos destruiu, quantas
eu me olhei no espelho, eu simbolicamente, mas também comigo. Quantas vezes vocês se olharam no espelho? Quis tanto um amor, quis tanto se sentir amado. Esqueceu do amor próprio. E aí você lembra de Exu, o orixá do amor próprio. E é no jardim de mãe. E quantas vezes muitos de vocês chegaram aqui para ouvir uma palavra sem fé. Sem fé no próximo dia, sem fé no amanhã. Sem saber que você ia. E aí vocês tiveram um renovo de um novo dia. E vocês se conectaram com a energia de Oxalá, que é o Pai de todos nós, é o Pai da fé. Isso é Orixá. Esses são os dias de Umbanda que nos convidam ao recomeço. Cada dia seja Natal, que cada dia seja dia de amar, seja dia de amor, seja dia de recomeçar. Que nós possamos nos aproximar, olhar para o outro. Se você se sentir sólida, se sentir forte, você tem o poder da palavra, você tem o poder da mente, você emana a energia de Deus. Então recomece. Vamos olhar para o nosso próximo, amar realmente como se não existisse um amanhã. Nos enchermos de amor, de desejo de transformação, de mudança, de luz e de fé. Porque espiritualidade boa é aquela que emana coisas boas. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso e mudo o meu mundo todos os dias para poder tocar vidas. Eu não vou mudar o mundo, mas eu posso transformar o meu. Então a minha mensagem nessa noite é de renovação, de recomeço, de fé e vigilância. E juntos nós todos somos e seremos mais fortes. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Renata, pelas suas palavras. Quanto mais a gente conhece, mais a gente vê como a gente tem habilidades, não é? Quando ela falou aqui que o caminho da Umbanda é a caridade, é o que a gente vê aqui, por exemplo, né? O Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Quando ela fala da importância da renovação, e ela terminou dizendo a renovação é diária. E a gente vê isso no Evangelho, quando Santo Agostinho fala que nós não devemos deixar para o final do ano. A renovação deve ser cotidiana. Quando ela fala sobre a natureza, quantos textos de Emmanuel também nos traz para nós que a natureza é mãe, que nos abraça, que nos dá o vinho, que nos dá o alimento. Quanto a gente tem que respeitar. Quando eu falei com ela logo no início, aí eu falei mais ou menos como a gente tinha pensado, ela disse que eu quero falar com a Umbanda, porque as pessoas não a conhecem. Então é importante que eu esclareça. E é fundamental mesmo ocupar todos os espaços, esclarecer, e assim vai se quebrando os preconceitos, vai se quebrando a tarefa, vai se demonstrando quantos pontos em comuns nós temos. E são esses pontos que a gente tem que exaltar, e não as nossas diferenças, porque só os caminhos que são diferentes, mas a gente quer todo mundo construindo o melhor. Muito obrigada. Então agora nós vamos chamar o professor Wilton, professor devoto, religioso, Saquia Saibaba, meu amigo há muitos anos, trabalhamos juntos, né, professor? Vai querer falar aqui ou aí? Aqui, falar aqui.
Eu sou descendente também de italiano, negro, índio, árabe, italiano. Então vocês vão ver, difícil, vou ficar com o microfone assim. Bom, ao irmão Jason, né? E ao irmão Vitor José, né? Que sempre me convida. Todos os anos, né? Há alguns anos eu tenho vindo aqui e eu gosto de branco. Eu sempre venho aqui com roupa totalmente branca e meu panjab, que é uma túnica comprida indiana que eu uso lá na Índia. Esse ano eu fui apresentado como representante do hinduísmo. E aí a minha esposa no Natal me deu essa camisa cheia de símbolos hindus. Eu disse, caramba, não existe coincidência. Eu tenho que explicar o que é hinduísmo, porque estão falando vago. E essa camisa com esses símbolos, ela tem uma vertente hinduísta. Os caracteres que aqui estão nessa camisa, em sânscrito, que é uma língua sagrada, e que se conhece como Deva Naga. Deva quer dizer anjos, Naga é língua dos anjos, então está escrito aqui, pela tradição de mais de 50.000 anos seria a língua dos anjos, e está um mantra aqui para os shivalistas, que é uma das vertentes do hinduísmo, é um mantra que eles repetem Om Namah Shivaya. Qual o objetivo do mantra? É focar a mente em Deus, na forma e no nome em que se é devoto. Então, por isso vocês estão me vendo de amarelo e com uma de cima. A Margarida está me acompanhando porque eu fraturei a verga. E até tinha dito para a minha irmã que fez o convite que talvez eu nem conseguisse vir, porque às vezes a dor é muito grande e eu estou andando com dificuldade nos meus movimentos. Então, por isso, a Margarida está me acompanhando. Eu amo a Margarida. É uma das minhas meninas, das muitas que eu tenho coleção delas. Por isso, olhando para a Renata, me perguntaram se é um preto velho. Eu acho que, como eu nasci religioso, esse corpo está vinculado na minha visão do mundo, que é interreligiosa. O hinduísmo, na sua terceira etapa, surge no século VI a.C. 6 séculos a.C., e surge pela sua terceira etapa. E nessa terceira etapa, ele reúne vertentes diversas. A Índia sempre foi muito rica em avatares, e a palavra avatar, que foi desqualificada, né? Porque o Ocidente às vezes pega o sagrado e o torna impuro. A palavra avatar em Devanagari, essa linguagem que eu disse que era dos anjos, quer dizer Deus tomando forma humana todas as vezes que a humanidade se desencaminha e ele tem que retornar num corpo humano para resgatar o Dharma, quer dizer, a ação correta, a moralidade, a compaixão. E um dos livros de uma das vertentes do hinduísmo chama-se o livro sagrado, tão sagrado quanto a Bíblia para nós cristãos,
chama-se Bhagavad Gita. E nesse livro Bhagavad Gita tem uma passagem que diz exatamente o que eu estou te informando. Todas as vezes que a humanidade se desencaminha, ele, o Criador, toma a forma humana. Então, para nós no Oriente, vai me dar um minuto, né? Então, voltando, do ponto de vista nosso do Oriente, Jesus é um avatar, mas não é essa palavra que usam aí no cinema. Jesus é um avatar porque ele é Deus manifesto na carne. E todas as nossas vertentes, as diversas vertentes que compõem essa grande vertente, que não é uma grande religião, mas é uma grande vertente que contém inúmeras religiões ou também filosofias ou mensagens de mestres, porque a Índia é um celeiro de sábios, de santos e santas que falam, como disse o Jason aqui, na sua manifestação brilhante, diretamente com Deus. Então, para nós lá, essa conexão íntima com Deus fica muito caracterizada, porque depende de como nós lidamos com os venenos de nossa mente que obscurecem a nossa visão espiritual, impedindo que a gente perceba que Deus não está distante de nós, mas que a sua melodia é dentro da gente, é no dentro do nosso coração, independentemente de como age a pessoa, porque, como disse o senhor Buda, que também de alguma maneira ele vai, sua mensagem vai influenciar também no hinduísmo, e o que nos causa sofrimento é a nossa ignorância, a ignorância da verdade. E aí é atribuído a Jesus, num dos evangelhos bíblicos, que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Do ponto de vista budista, essa verdade é você perceber a sua essência, que é sagrada. E na medida em que você a conhece, você manifesta bondade, você manifesta amor, você manifesta tudo aquilo que é virtuoso e que serve para a unidade entre os seres humanos, porque nós somos diversos. Quando o meu irmão Jason, na sua alocução, nos diz que os seus filhos lhe chamam de formas diferentes, é porque nós, seres humanos, somos cada um especial, somos do universo. E a realidade, hoje a física quântica mostra, e a realidade, ela é transitória. Olhando por microscópio, a gente sabe que isso que aqui parece real é vibração. Na verdade, não existe. Essa forma é vibratória.
aqui na terceira dimensão, para nós, ela existe. Mas as dimensões mais sutis. E nós somos seres que vivemos no agora em todas essas dimensões, porque tempo não existe. O tempo é uma criação do ser humano para facilitar a sua passagem, os seus afazeres, enfim, aquilo, mas nós vivemos sempre no agora. O tempo é um condicionamento que é vinculado à circunvolação da Terra em torno dela mesma, mas o que existe é o agora. O passado e o futuro não existem. E se você se interpreta desse conhecimento de que se você viveu agora com Deus, toda a sua vida, não importa o que você tenha passado ou feito, pode ser mudada. E é isso que nós aprendemos lá. E é interessante exatamente por esse agora, porque a física quântica fala de uma teia quântica, de uma teia morfogênica, ou de um campo morfogênico, que nós todos estamos ligados vibracionalmente. É que eu, quando refletia sobre a abordagem que faria com vocês, eu vim pelos três sábios. E é interessante que toda a palestra do Jason, lastreada no livro sagrado Bíblia, que nós respeitamos muito, mas não é o único, vem falar dele. A nossa missão no Oriente é de que, primeiro, não eram reis, segundo, não eram magos, eram sábios. Lá, eles eram do Oriente, então lá a gente sabia quem eles eram. Foram interpretações que deram do movimento, porque o conhecimento que eles traziam diferia do conhecimento que existia naquele momento no Império Romano, que era quem mandava ali, né, onde Jesus nasceu, naquela área. Então, para nós, esses três sábios veem uma grande luz, e quando Deus retoma a matéria para aquelas pessoas que têm alto nível de estado, de consciência, nós poderíamos traduzir agora mediunidade, nós lá não vemos como uma estrela que anda, nós vemos como a presença de Maria ao dar a luz, que essa luz é tão intensa, que qualquer pessoa sensível a percebia e era atraída por ela. Por isso, vejam, são versões de como se vê a realidade, por isso devemos respeitá-las. Porque cada povo, cada civilização vê a realidade e a interpreta segundo os seus costumes. Então Deus é um só. Nós, lá na Índia, usamos um rosário de 108 contas chamado Japamala. Nós chamamos de Japamala. Japa é a ação de ficar rodando ele no dedo e repetindo um dos 108 nomes de Deus. Isso naquela visão que eu estou lhe dizendo, dessas diversas correntes. Mas se nós fôssemos considerar todos os sagrados nomes de Deus, seriam milhares. Porque o mesmo Olorum, o mesmo Oxalá que ele invoca, é o mesmo Shiva que o shivaísta repete com devoção.
quando ele diz na Machivai, ele poderia dizer na Macoluru. Porque só há um Deus, e esse Deus, nós aprendemos, e eu aprendi no catecismo da outra religião católica, ele é onipotente. O que é onipotente? É que todo poder pertence a essa consciência que está aí, é a ciência. Os cientistas que não são ateus, eles dizem, como ninguém consegue compreender quem é Deus, eles chamam de consciência cósmica. Essa denominação consciência cósmica se refere àquele que nós respeitosamente chamamos de Deus. Nós, aqueles que acreditamos em Deus. Então, observe, qualquer dos seus nomes sagrados, os judeus chamam de Yahvé, Yahvé, também chamamos de Jeová, não importa o nome, se seu coração percebe que aquele nome pertence a aquela consciência total, é sagrado, esse nome, por exemplo, esse corpo, esse que vai fazer agora 86 anos, é esse corpo. Eu ocupo esse corpo e tenho consciência disso. Mas não sou o corpo, não tenho apego ao corpo. Eu cuido do corpo porque ele é o barco que me ajuda a fazer a travessia nesse oceano, nessa encarnação. Mas esse que vos fala, usando esse corpo, já vem habitando outros corpos. E em outros corpos teve outros nomes. Interessante que nesse corpo, desde criança, me chamam de tudo e eu aceito todos os nomes. Me chamaram de Vitor, Vitinho, Will, Lídia, e eu ouço. Mas vejam, numa das profissões às quais eu militei, as pessoas fazem questão de dizer: meu nome é fulano de tal, a minha profissão é tal, de forma, por isso aquilo. E eu, que também fui consultor jurídico do governo federal, ficava ali pensando: meu Deus, você não é nada disso, você está agora nisso. Aí eu sou rico? Não, você não é rico, você está e pode estar miserável amanhã. Não se prendam às coisas ilusórias, porque vivemos num mundo ilusório. E a única coisa que não é ilusória e que está acima de todas as coisas e é eterna é Deus. Quaisquer os nomes que você ou adore, em quaisquer vertentes religiosas ou não. Então, quando esses três sábios chegaram e encontraram Maria e a criança, e eles tinham conhecimento de quem era, sem que ninguém lhe dissesse, para nós no Oriente, as nossas escrituras, o primeiro deles disse assim: essa criança ama a Deus. O segundo disse: Deus ama essa criança. E o terceiro diz: essa criança é Deus. Então, lá, na nossa interpretação teológica, quando o primeiro disse: essa criança ama a Deus, ela estava dizendo que aquela criança que depois se torna conhecida como Jesus Cristo é ela é diga para mim, por favor, um mensageiro de Deus, que é o primeiro momento de Jesus na sua
Deus ama essa criança é Jesus se reconhecendo como Filho de Deus. E a terceira, ele expressamente diz, está escrito na Bíblia, e ele diz: eu e o Pai somos um. Mas ele também assim se refere a cada um de nós, desde que a gente perceba que na medida em que nós temos encarnado, e no hinduísmo, em todas as suas vertentes, se aceita a encarnação, nós estamos encapsulados numa coisa chamada ego persona, que faz com que você valorize o seu nome, o seu dinheiro, o seu patrimônio, o seu não sei o quê, e morre sem nada disso, porque você não valorizou Deus. E Jesus expressamente diz que a nossa essência, ou seja, a nossa realidade espiritual, é uma manifestação do amor do Pai, e que é esse o grande caminho. É você caminhar para perceber o sagrado em você, e aí toda a abundância, toda a felicidade, tudo aquilo que você aspira será seu. Nós três sairemos. Muito obrigado. Obrigada, professor Wilton, pelas suas palavras. Mais uma vez, a gente reconhece que quando a gente desconhece, quando a gente não tem informação, a gente avalia, constrói preconceito, aumenta a distância e as arestas. E essa noite a gente está tendo essa oportunidade ímpar de conhecer mais. E aqui ele falou do hinduísmo, e ele voltou a falar da natureza, voltou a falar do sagrado interior de cada um. Quando que a gente muitas vezes diz, a gente deve vibrar, para que a gente consiga vibrar positivamente, para que o universo também vibre na mesma frequência. E o professor Wilton falou muito bem isso. Muito obrigado, professor, pelos seus ensinamentos mais uma vez. Agora, o último palestrante da noite, é conhecido de nós todos, é o Vitor José, um dos trabalhadores mais dedicados do nosso lar, não é o único, é o único. Você está convidado. Meus queridos irmãos, quantas realizações nessa noite. Vocês vão me permitir, eu vou começar pelo professor Wilton. Eu espero, professor, estar falando um dia aqui com a Margarida. Se eu chegar aos 86 anos falando aqui, eu vou estar bem satisfeito. Meus irmãos amados, que noite tão significativa, que no mesmo instante representa um atraso para todos nós. 2 milênios de cristianismo, e nós nos sentimos abrindo portas, onde isso não mais deveria existir. Somos aqueles retardatários que nos paralisamos pelo esforço final. Mas somos infinitamente gratos pela oportunidade
oportunidade de nos percebermos plurais. Nos lembrando do hinduísmo, que assevera com tanta precisão que Deus não se repete. De maneiras que esse marco que atesta a nossa dificuldade de movimentação não sabe a quem aplaude. Nós não sabemos se aplaudimos a instituição espiritista ou o pastor que vem para cá. Com tanta entrega, com tanta dedicação, sabendo que vai sofrer recriminações. Nós temos que reparar, porque existem recalques que a doutrina, que a psicologia também assevera. A doutrina espírita, que já sofreu tanta perseguição, que é tão jovem dentro do quadro de idealizações religiosas, transfere essas dores e essas perseguições para os nossos irmãos de matrizes africanas. Quantas vezes nós não percebemos a ironia? E como também falava o nosso querido irmão pastor, onde nós já estivemos presentes nessas ironias. Porque nós nos atestamos com exclusividade. Por exemplo, quando a gente diz assim, eu sou espírita kardecista, mas isso é uma redundância. Espiritismo já quer dizer kardecismo, para que nós não sejamos confundidos com os nossos irmãos umbandistas, candomblecistas. Ora, Senhor, que há paz. Ora, Senhor, que bem. Então, em nossas limitações, nós, hoje aqui representando a doutrina, ao menos nessa casa, queríamos pedir desculpas aqui por essa nossa postura tão reacionária. Nos perdoe, nossa querida irmã Renata. Eu tenho tanto apreço. Desde a primeira vez que te ouvi, eu tenho cantado. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado. As pessoas acreditamos que quando vamos ter um encontro interreligioso, vamos ter um debate. Porque vivemos dias, vivemos seguidores. E quanto mais seguidores, nós somos monetizados. Aprendi as expressões com as meninas da comunicação. Mas nós, parece que vivemos um ciclo que voltamos ao passado. Aqui não estamos em debate, aqui estamos em uma tertúlia. Aqui estamos em um ambiente em que podemos chamar de um banquete e cada irmão serve um prato. Cada irmão traz aquele prato que ele serviu. E quando a gente faz isso, a gente remonta dentro da nossa linha, que ajudou a organizar o pensamento para que nos sentíssemos na estrada da espiritualização com a comissalidade trazida por Abraão. A comissalidade, onde todos nós nos sentamos como irmãos, como irmãos. Eu me perguntar como nós cristãos somos. Nós nos permitimos esta reflexão, porque a gente não consegue se sentir inserido. Eu vou buscar com muito cuidado algumas palavras do irmão Milton,
quando fala deste permanente. Eu não vou buscar expressões da física quântica, mas uma expressão grega, porque nós temos o Cronos, que mede o tempo linear, que fala de finitude, mas nós temos o Kairos, que fala uma fenda no tempo, uma condição atemporal. Jesus, os seus ensinos falam desse instante atemporal. Todo e qualquer livro transcendental é um portal que nos leva à dimensão do contínuo, do permanente. Quando nós nos permitimos ler a Bíblia, temos que nos sentir inseridos. As perguntas não são feitas pelos discípulos. Os ensinos não são trazidos pelos outros. As perguntas são feitas por nós e são trazidas para nós. Nós temos que nos sentir inseridos. Porque, por exemplo, nós nos professamos cristãos. Nós criticamos irmãos de matrizes africanas pelos ritos, como se tudo na vida não fossem ritos. Tudo na vida. A Cláudia está aqui nos apresentando ao rito. E a gente não se dá conta. E nós nos sentimos cristãos porque frequentamos o templo. E não porque seguimos. É por demais interessante quando nós bebemos do néctar das palavras. Quando elas brotaram. Quando elas saíram do âmago de quem professava. Quando nós falamos de viver no hebraico, falamos de caminhar. No pensamento hebraico, viver é caminhar. Por isso que Jesus, para aquele público específico, falava: eu sou o caminho. Esse caminho é: eu sou o formato do caminhar, do se deslocar. E o portal que ele se utilizava era o outro. Jesus, ele se apresenta como nós deveríamos caminhar. E ele não fala, ele vive. Porque ainda hoje nós cristãos, quando instruímos, quando agredimos, quando não perdoamos, não somos então a pergunta que Pilatos faz, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 22. E este homem, chamado Jesus, o Cristo, o que faremos? Quando nós cristãos, assim nos professamos, nós estamos dizendo: somos uma nota dessa melodia, somos uma conta deste brilho. Mas quando nós machucamos, agredimos, nós obturamos, nós criamos uma neblina, nós não refletimos essa luz. Todas as vezes que nós excluímos, nós estamos colocando o Cristo atrás do nosso comportamento. E só não conseguimos porque sombras não cerceiam a luz. A luz, ela consegue interromper o domínio das sombras. Ao longo desses 2 milênios, nós cristãos, nas suas mais distintas formulações, temos tentado macular, afetar a água límpida de Jesus. Só não dizemos pelas propriedades da água. O cântico de Jesus revela. O convite vale para todos nós. Porque o Mestre nos fala de paz. E como é importante a paz.
nós conseguimos perceber que Deus criou o mundo, fez a natureza plena, o sol, não em um dia marcado, mas ao longo dos períodos em que a Bíblia, de uma forma sintética, diz que Deus, no princípio, criou. E as sombras se perderam porque a luz passou a habitar. Mas dentro de nós, as sombras. Jesus não é o sol que alumia lá fora. Jesus é o sol que alumia dentro. E olha o carinho que ele pousa na terra em uma manjedoura. O exemplo de humildade trazido pelo Espírito. Então ele se torna cativante. As crianças, elas se prendem na manjedoura. Ontem, com as crianças do nosso lar Noção, nós montamos o presépio. Botamos uma luz com a vida de Jesus e eles vieram naquele momento parar. Só o homem adulto, Senhor de si lá fora, não transforma seu mundo em uma manjedoura. Só o ser que se acha autossuficiente e potente não para transformar o seu coração em uma manjedoura para que veste a vida. Porque a proposta do Cristo não é modificar a paisagem de fora, mas modificar a paisagem íntima. Jesus veio para modificar o homem, para que ele deixe de ser o homem terra, o homem anjo. Que eu digo, é interessante que nós propagamos as diferenças, nós mostramos as diferenças. Eu vou trazer um instante de Jesus. Jesus se encontra em Jerusalém. Aí ele curava nos arrabaldes, nos dias de hoje, uma palavra mais comum, nas favelas. E o cristão curava, e vem os defensores estáticos, os defensores rígidos, os defensores das suas posições tacanhas. Senhor, interrompe-o, ele cura, ele ajuda, solene. Senhor, olhe, havia homens curando, expulsando as sombras, soerguendo, que não me conhecem. Nós os mandamos silenciar com a tua autoridade. E Jesus olha para eles, como o pai olha para os filhos que ainda desconhecem, e diz: mas quem comigo não espalha a junta? Por que nós assim fazemos? Porque evidenciamos as diferenças numa época em que precisamos evidenciar o que temos em comum. Shalom em hebraico é paz. Mas não é paz do mundo ocidental. Não é paz da conquista financeira acadêmica. É paz também na ausência de conflitos. Mas é da mesma matriz de completude. Quando nós desejamos a paz, desejamos que o outro esteja pleno. Não é a ausência de conflito, é a consciência crística, é a consciência divina repousando no laço do exercício vivencial. Por isso que é tão importante fazer silêncio. Silêncio para escutar a voz de Deus, a voz da essência. Quanto mais barulho, mais fuga da essência, mais distante da calma. Irmãos, nós estamos
em dias tão confusos e tão complexos, onde nós queremos que os outros sejam iguais a nós, onde nós mesmos não sabemos quem somos, porque na pluralidade de quem somos, a gente não sabe nem como vai se acordar amanhã, se de bom humor, de mau humor, se apaixonado, se entediado, nós não sabemos. Mas nós queremos que o outro seja aquilo que é não conseguimos ser. O cântico do alto nos fala da igualdade. As religiões são luzes do alto para que a gente olhe para cima e se a gente assente, se a gente sofre, as construções humanas se tornam mínimas, limitadas. Mas se nós nos juntamos ao solo, a grãos e a bomba se tornam. As religiões não são paredes, são portas. As religiões não são precipícios, são pontes. As religiões não são labirintos, são roteiros. E o Cristo é o guia que eu encontro, mas existem inúmeros guias. O importante é a promoção da ciência. O importante é que a gente consiga verificar que o outro é o nosso irmão, que sonha com nós, que tem a felicidade como nós a queremos. E nós poderemos ser instrumento para que ele assim alcance. Então, meus irmãos, neste dia tão verdadeiramente vivenciamos aqui uma sinfonia que começou com a maestria do Luiz Martins e da Selma e da Bebé. Violino, piano, vozes, piano todos do mundo individual, e naquele instante todos nós estávamos sendo regidos pelas notas acontecidas. Depois, a regência consegue. O nosso querido irmão, que com tanta destreza, porque ele luta para viver, que inicia os seus passos, reconhecendo que outrora agia como menino, a nos lembrar de Paulo de Tarso. Muito obrigado, meu querido irmão. As tuas vozes ressoarão nesse tempo continuadamente. Depois, a luz trazida para a que esclarece o nosso mundo íntimo sombrio de erros muito seculares, de preconceitos que existem nas raízes das nossas formações. Mas adiante, o hino, trazendo o tom do Oriente, promovendo essa reflexão. E nós, de forma tão tímida e peculiar, a nos falar que o Cristo é esse cearense de Jesus. Eu me sinto nesta noite com uma conta de cada um de vocês em minha alma. Se porventura ela se manchar, me ajude a cuidar para refletir as palavras que vocês disseram. Humildemente, gentilmente, eu queria agradecer a vocês, a cada um de vocês, hoje instrumentos, porque onde vocês estiverem a partir desta noite, há de reverberar o som que aqui escutaram, e uma vela acesa, sempre como a vela das sombras. Muito obrigado a todos, e feliz Natal. Que a paz de Jesus humildemente habite em vossos corações, que não se permitam se asselvajar nesses dias confusos, e no meio de tantas manifestações de euforia, encontrar o tempo para escutar os acordes desta sinfonia. Que Deus seja louvado, que Oxalá esteja presente
que as manifestações divinas envolvam a todos nós. Mais uma vez, muito obrigado.